Amigos, nós hoje vamos falar, continuando na formação da personalidade da criança, vamos falar da manipulação mental e as suas consequências. Tá? O nosso tema continua abordando, como nós vimos, a formação dessa personalidade da criança e do adolescente. Mas nós vamos pegar hoje uma carona em algumas dúvidas, uma delas de Stephanie, minha amiga adolescente lá do Rio de Janeiro, Marcos, de Niterói, e o Raul, de São Paulo. Tá? Que perguntas que foram muito semelhantes. As perguntas foram quais? Pelo que eu entendi da mensagem de Stephanie, que foi a mais completa, seu interesse é pelos efeitos na formação da personalidade do indivíduo, das manipulações mentais que essa pessoa sofreu quando criança ou quando adolescente. Tá? E também em relação às manipulações exercidas por ela mesma, quando ainda criança, em relação aos adultos. São dois tipos de manipulação mental, uma sofrida pela criança e outra exercida por ela. Vamos começar pela segunda parte da pergunta, que é a criança exercendo o seu poder de manipulação mental em relação aos adultos. Tá? Lembrem que a criança, em cada fase da sua formação, seja ela oral, anal, fálica ou latente, ela precisa estar tendo as suas necessidades satisfeitas, principalmente para evitar a formação de neuroses que possam trazer sérios problemas futuros. Já analisamos duas dessas fases, a oral e a anal, em outros artigos, tá? Mas todas elas são analisadas detalhadamente no meu livro Afetividade na Educação, a partir da página 56. Por que precisamos desse conhecimento? Esse conhecimento é fundamental para distinguir o que é necessidade real daquilo que pode ser considerado como manipulação mental exercida pela criança. Essa manipulação tem normalmente alguns objetivos. Um deles é o de sondar seus limites. A criança faz isso constantemente, desde que nasce, com o intuito de ampliá-los. Mas pode ser também uma forma de conseguir ter o controle dos seus pais nas suas mãos. Também pode ser para satisfazer uma necessidade emocional que foi construída de forma incorreta durante uma dessas fases, a oral, a anal e as outras também. Vamos ver algumas dicas para esse entendimento visando a primeira fase, a fase oral, que vai do nascimento até aproximadamente 1 ano e meio. Tá? Se a maior parte da relação afetiva dos pais para com seus filhos, preste atenção, foi feita com o bebê no berço ou no carrinho, essa criança estará sentindo o afeto dos pais e, ao mesmo tempo, registrando o seu contato seguro e confiante com o mundo à sua volta, já que estará recebendo o carinho dos pais e apoiado no colchão de seu berço. Esse detalhe é importante. O prazer afetivo que esse bebê vai estar sentindo e registrando será o carinho dos pais junto com o apoio do berço. Essa criança estará construindo uma personalidade segura e confiante. O que significa o quê? O estabelecimento da sua estabilidade emocional. Se a criança, uma criança qualquer, toda vez que recebe algum carinho, ela, em vez de estar no berço, está no colo de alguém, da forma que os avós normalmente adoram, ela vai se acostumar a precisar sempre estar totalmente envolvida pelo corpo de um adulto para sentir segurança emocional. Essa criança, então, vai sempre desejar sair do seu berço ou do seu carrinho, aplicando, então, o golpe da manipulação via choro sem motivo. Na realidade, esse choro manipulador foi criado pela atitude incorreta de quem insistiu em estar com ela no colo. Como eu falei em outro vídeo, colo é transporte. Ou seja, a atitude manipuladora dessa criança foi criada por quem a carregou no colo desnecessariamente. O choro, nesse caso a criança não esteja com algum tipo de desconforto físico, orgânico, é parte do seu exercício de manipulação mental. Se os adultos correm nessa hora para levá-la ao colo, a criança venceu. Ela vai sentir que venceu e que sempre que desejar ampliar seus limites, bastará aplicar esse mesmo golpe, o choro. As consequências da atitude incorreta dos adultos, aceitando essa manipulação e levando-a sempre ao colo,
óbvio é a formação nessa criança de quê? De uma personalidade insegura, insatisfeita com o ambiente à sua volta. Então os pais têm duas opções nesse caso. Primeira opção. A primeira opção, vou apresentar uma opção totalmente incorreta, mas infelizmente a mais comum, tá? Que é o quê? Aceitar a manipulação do choro, sabendo que essa criança será um adulto inseguro e emocionalmente instável, e toda vez que a criança chorar, levá-la ao colo. Oh, que peninha dela. Aí ela se acalma, dorme tranquilo, e a gente vai fazer sempre isso, sabendo que futuramente aquela criança vai ser um adulto inseguro. Segunda opção, a mais correta, mas dá mais trabalho. Aliás, a educação dá trabalho, né? A gente sabe disso. Que é o quê? Fazer todo tipo de carinho, afago, atitude de afeto, etc., com a criança em seu berço ou em seu carrinho, para construir novamente a relação entre o afeto dos pais, que representa o amor paternal, e a segurança do seu berço, que representa a segurança física no mundo à sua volta. Bom, lendo as páginas 56 a 69 desse mesmo livro, tá? Afetividade da Educação, você poderá identificar com muita facilidade o que é necessidade real e o que pode ser simples manipulação. O importante é a gente estar ciente desses desafios para evitar as sérias consequências futuras na formação da personalidade dessa criança. Principalmente a criação de uma personalidade insegura, totalmente dependente. Vamos voltar agora à primeira pergunta, já que eu comecei pela segunda, tá? De Stephanie. Stephanie, foi sobre a manipulação exercida pelo adulto, pelo ambiente, sobre a mente da criança, certo? Então vamos lá. Essa traz consequências ainda mais graves para a formação da sua personalidade. Mas o pior é que nós sabemos que essa manipulação mental está sendo realizada a todo momento, principalmente pela mídia e pelo comportamento do grupo ao qual pertencemos. Isso aqui em nosso país, porque de forma pior ainda nos Estados Unidos, porque lá, além da mídia, ainda está acrescido de um elevadíssimo poder da manipulação exercida pela propaganda subliminar. Não que nós não tenhamos, nós também sofremos consequências dessa propaganda subliminar, mas em nosso país elas não são tão ativas, tão frequentes, tão desenvolvidas tecnologicamente como lá. Ainda bem. Podemos aqui, então, dar dezenas de exemplos sobre esse tipo de manipulação externa, mas vamos nos concentrar em dois mais evidentes. Primeiro, o consumismo e a infelicidade. Segundo, a opção sexual. No consumismo, nós sabemos que a mídia é a principal vilã nessa manipulação, porque ela cria na criança e no adolescente uma personalidade consumista que vai necessitar, para a sua satisfação pessoal, estar sempre procurando ter aquilo que suas condições não alcançam. O indivíduo, assim formado, ele estará sempre se sentindo insatisfeito com o que é e com o que tem, sempre achando que a sua infelicidade decorre da falta de recursos para adquirir aquilo que ele deseja, ou seja, aquilo que foi mostrado a ele que ele deseja. E cada vez que esse indivíduo consegue adquirir, mesmo que com muito sacrifício, um bem desejado, ele experimenta uma imensa alegria, só que temporária, trazendo-o de volta à sua infelicidade assim que a novidade deixa de satisfazê-lo. Então, esse é um dos problemas seríssimos que nós temos na manipulação mental do indivíduo, desde criança, desde adolescente, pelo ambiente à volta, no caso da mídia consumista. Vamos ao segundo ponto, que é a opção sexual. Para quem já leu o meu livro Sexo, a Escolha Sua, é bom reler as páginas 53 a 67 e relembrar o significado de orientação sexual, atração afetiva e física e opção sexual. Analisando nossos estudos e aquilo que publicamos, vemos que existe em cada um de nós uma programação muito bem definida em relação à atração afetiva e física que vamos sentir a partir da puberdade. Mas para que essa atração seja corretamente satisfeita, ela não deveria sofrer influências externas, que forem contrárias à naturalidade da personalidade sexual já formada. No vídeo publicado na semana passada sobre a formação da personalidade sexual, nós mostramos detalhadamente como se dá esse processo de forma científica, tá?
A explosão de hormônios na fase adolescente deveria ser um momento de entendimento satisfatório e saudável dessa atração afetiva, física, que a pessoa sente, reforçando assim a construção da sua personalidade sexual. Mas, para aqueles que estão sofrendo pressões contrárias à sua orientação já definida, os resultados na formação dessa personalidade poderão ser catastróficos. Vejamos, por exemplo, crianças e adolescentes cuja orientação sexual seja programada desde do berço como heterossexual, mas que estão mergulhadas em comunidades gays ou assistindo a novelas e programas que fazem propaganda explícita de amor homossexual, etc. Bem, a natural curiosidade e a confusão mental de um adolescente em formação, as oportunidades que aparecem, e principalmente dos pré-adolescentes que já estão envolvidos em atitudes sensuais ou até sexuais, devido aos programas que assistem, cultura local, etc. Essas coisas poderão levar esses pré-adolescentes ou esses adolescentes a experimentar e assumir uma opção homossexual, por influência externa, diferente completamente daquela orientação real, sem que ele se dê conta do erro. O erro ocorreu devido à influência externa, o ambiente é aquele, ele não se dá conta desse erro. O resultado vai ser a formação de neuroses sérias, impedindo a sua satisfação real. E trazendo permanente sentimento de infelicidade, sem que ele saiba que é por isso. Mesmo que ele esteja experimentando alegrias temporárias e prazeres momentâneos nos seus relacionamentos, já que esses relacionamentos, mesmo trazendo sensação de prazer, não estão de acordo com a programação da sua personalidade, então por causa disso vem a infelicidade. Vamos agora ver o oposto, tá? O adolescente ou pré-adolescente cuja orientação sexual programada foi homossexual. Isso, lembrem, isso ocorre do 2º ao 3º mês depois da fecundação. Mas esse pré-adolescente ou adolescente está sendo criado em um ambiente rigidamente oposto à homossexualidade. A manipulação mental agora é do próprio meio em que ele vive, como alguns ambientes religiosos mais radicais, por exemplo. Nesse caso surge então até aquela figura hoje polêmica, menino nasce menino, menina nasce menina, seguido dos jargões disseminados insistentemente pelos educadores religiosos e contestado pelos educadores simpatizantes de movimentos de liberdade total na educação de gênero, ou seja, uma confusão geral que só atrapalha a formação da personalidade desses pré-adolescentes e adolescentes. Porque eles estão muito frágeis nesse momento e essas influências tumultuam a cabeça deles. Mas o que nos interessa é a consequência desses dois casos apresentados. Nesse segundo caso do homossexual criado no ambiente hétero, o adolescente assume a opção heterossexual, mesmo sentindo que a atração afetiva, física e sexual que ele sente não é pelo gênero oposto. O resultado também será a geração de neuroses, da mesma forma que o outro, já que prazeres íntimos e principalmente sexuais em relacionamentos diferentes daquele para os quais a mente está programada, podem ser considerados pela própria consciência como uma agressão, uma violência ou até uma espécie de prazer masoquista. Ok, gente? Dúvidas? Escreva para mim. robertoanderson@gmail.com ou mande mensagem pelo WhatsApp, que é 71999135956. Para adquirir os nossos livros, entre no nosso blog e clique na capa de um deles, robertoanderson.blogspot.com. Eles também estão com as capas e os links no portal do nosso colégio, que é o yup.webnode.com. Nós temos também uma lista de links de todos os nossos artigos em yup.webnode.com/artigos e uma lista de links de todos os nossos vídeos em yup.webnode.com/vídeos2. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.